Olá, uma saudação à comunidade. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Primeiro pensei em pedir para que fosse anônima, mas a verdade é que as poucas pessoas que me importam e que vão reconhecer já até discutiram isso comigo. Sou corretor de imóveis. Há algum tempo, quando mudei de empresa, tive a sorte de me atribuírem uma das propriedades mais importantes que tínhamos para vender. Boa ou má sorte, vocês vão julgar. Tínhamos muitas propriedades muito grandes, luxuosas, mas outras mais simples, embora também destinadas aos clientes mais abastados. Entre elas, havia uma cabana muito bem equipada que anteriormente pertenceu a um cantor famoso. Na verdade, ela até tem um pequeno estúdio de gravação. Era uma cabana pequena, porém muito luxuosa, e o caminho ao redor havia sido construído de forma muito cuidadosa. Apesar de tudo, parecia estar isolada. Era necessário procurá-la especificamente para chegar lá. Por momentos, o caminho parecia acabar e os aplicativos de navegação não te levavam até ela. Estava cercada por montanhas e a cidade mais próxima ficava a horas de carro. Uma verdadeira beleza, isso sim, ela já estava no portfólio da empresa desde antes de eu chegar. Por vários anos, o dono estava indeciso e pedia para não mostrarem, mas acabou coincidindo com a minha chegada o fato de ele tomar a decisão final de finalmente vendê-la. Seria difícil vendê-la, pois o preço era alto e o acesso complicado. Era para um perfil de pessoa muito específico, que tivesse recursos suficientes e que fosse tão extremamente zeloso com sua privacidade a ponto de querer estar ali. Quando a vi pela primeira vez, precisei ir com outro colega da firma. Não havia como eu ter conseguido encontrá-la sozinho. Desde então, a sensação foi avassaladora. Estar ali no meio do nada, só nós dois. Há um sentimento quase de desolação, que suponho que para artistas pode ser estimulante. Isso aterrorizava a mim e ao meu companheiro. Ele me disse que agradecia que agora seria a minha vez de fazer essa venda. Ia ser uma grande comissão, mas para ele não tinha graça nenhuma ter que ir até lá. Sobretudo porque, ele enfatizou, não pretendia voltar sozinho. Revisamos o que precisava ser renovado e fomos embora dali. Meu companheiro queria que fizéssemos isso antes de anoitecer. Tem partes onde parece que o caminho desaparece à noite, é terrível. Vamos terminar o quanto antes, ele me disse. Anotei o necessário e contatei um empreiteiro que disse que concluiria em 2 dias. Eu não ia viajar até lá 2 dias seguidos, então decidi que eu ia ficar lá naquela casa. Adiantar tarefas em outros arquivos e supervisionar para garantir reparos de qualidade. Ficar sozinho lá foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Naquela noite, vivi talvez a experiência mais traumatizante que já me aconteceu na vida. Viajei até lá em caravana com as 2 caminhonetes dos trabalhadores e o empreiteiro. Mesmo avisando antes, eles se surpreenderam com a distância. Eles trabalharam muito rápido, apressados, mas eu encarei isso como algo bom. Parecia que eles queriam terminar tudo em um só dia, mas não tiveram tempo suficiente. Eu os avisei do que meu colega me disse, que o caminho era complicado ao anoitecer, então pouco antes das 7 eles começaram a voltar. Eu tirei as coisas que tinha preparado para fazer meu jantar. Em certo momento, inclusive, comecei a aproveitar aquela solidão, aquela completa tranquilidade. Me imaginei morando em um lugar assim, pelo menos por temporadas, escrevendo ou fazendo algo parecido. Talvez por isso chamou a atenção do cantor que a mandou construir. Sentei-me à mesa da ampla varanda de madeira. Foi aí que percebi que não havia insetos. Notei também que não havia sons de grilos,
nenhum som de animal. Comecei a me lembrar. Não tinha visto nenhum animal, nenhum esquilo em todo o trajeto desde que saímos do caminho principal e pegamos aquela 1h30 de estrada de terra até chegar lá. Foi nesse momento que achei que vi algo que primeiro pensei que era pareidolia, esse fenômeno que faz a gente ver rostos onde eles não existem. E é que achei que vi um rosto. Um rosto de mulher, completamente branco, entre os galhos de algumas árvores. Como se houvesse uma figura parada ali e só aparecesse o rosto dela. Me levantei, dei alguns passos em direção àquilo que achava que via e não se movia. Era minha imaginação, eu tinha certeza, então simplesmente voltei e comecei a trabalhar no estúdio. E embora, repito para vocês, naquele momento eu tinha certeza de que era só minha imaginação, tranquei todas as fechaduras. No estúdio havia um silêncio ainda mais esmagador. Sinto que eu conseguia até ouvir meus batimentos cardíacos. Escrevi no computador por um tempo até perceber que a luz começou a piscar. Me dei conta de que não tinha verificado a gasolina no gerador, e eles tinham usado muito durante aquele dia de trabalho. Abri a porta. Assim que abri, achei que ouvi uma risada ao longe. Pensei que os trabalhadores tinham voltado, mas isso era absurdo, pois já deveriam estar chegando na cidade. O mesmo som. Chamou-me a atenção de novo, desta vez estava mais claro, vinha lá de fora. Aproximei-me da varanda novamente. Poderia ter sido um pássaro, talvez, fazendo aquele som que eu poderia ter confundido com uma risada. Mas não havia nenhum outro barulho. E era uma hora estranha para que um pássaro que não fosse noturno estivesse por ali. Eu ia voltar ao trabalho quando... A mesma risada chamou minha atenção de novo atrás de mim. Virei. Percebi que vinha da mesma direção em que achei ter visto aquele rosto algumas horas antes. Verifiquei meu celular só para lembrar que não havia o menor sinal ali. A alguns quilômetros dali, uns 20 minutos, o sinal aparecia de vez em quando. Lembro porque ali parei com meu colega para ele enviar uma mensagem na primeira vez que fomos ao lugar. Por um momento eu não soube o que fazer. Eu ia embora para onde? Para o vilarejo? Para minha casa. Eu realmente ia dirigir 4 horas só para voltar imediatamente depois e conseguir chegar de manhã? Entrei na cabana. Comecei a me sentir muito ansioso. Meu peito doía, eu não fazia ideia do que estava lá fora. E embora toda a minha lógica dissesse que era só um animal, eu não conseguia controlar meus nervos. Sem pensar mais, peguei as chaves e saí correndo para o meu carro. Comecei a dirigir por aquele caminho, que se abria por uma vegetação que parecia mais densa do que a luz do dia. Dirigi e dirigi até que o som das notificações chegando no meu celular me fez perceber que já tinha um pouco de sinal. Mínimo, mas já era alguma coisa. Abri meu aplicativo de mensagens, conversei com alguns dos meus colegas. Os trabalhadores confirmaram que tinham chegado bem e iam me ver pela manhã. Conversei um pouco com meu chefe e com minha namorada. Me acalmei e finalmente consegui respirar. Era hora de voltar para a cabana. Percebi que os nervos, a solidão e o silêncio haviam me enganado. Por isso, ninguém queria vender a propriedade, mesmo com comissão generosa. Era difícil, mas era a minha chance de provar que eu podia fazer isso. Dei a volta no carro naquela estrada estreita com dificuldade. Eu tinha avançado apenas algumas centenas de metros de volta, quando percebi que em algum momento cometi um erro.
Eu não via o caminho à frente, só árvores. Desci, voltei alguns passos e tentei me localizar. Sem as luzes do carro, a escuridão seria total. Com dificuldade, achei o caminho 50 metros atrás, numa curva quase imperceptível. Na verdade, havia várias entradas que pareciam caminhos novos, mas não levavam a lugar nenhum, especialmente à noite. Pensei que, visto de cima, a área devia parecer um labirinto. Pensei que ficaria espetacular se eu pedisse para o pessoal que gravaria o vídeo da cabana, alguns dias depois, fazer também algumas tomadas de drone da área. Eu estava mais calmo, mas... Quando cheguei à cabana, percebi que a porta estava aberta e as luzes apagadas. Não deixei nenhuma das duas assim. Entrei para verificar e vi que tudo estava normal, ou pelo menos parecia. Revisei tudo, mas não havia ninguém. Depois chequei o gerador e estava sem gasolina. Havia a possibilidade de que eu simplesmente não tivesse fechado direito e o vento tivesse aberto a porta. As luzes simplesmente apagaram porque o gerador ficou sem gasolina. Comecei a me convencer de que a ansiedade, de que tudo o que eu queria ver era só a minha predisposição a sempre ter as ideias mais pessimistas, os pensamentos mais absurdos. Pensamentos absurdos. Mas não estava acontecendo nada. Eu estava em uma cabana na floresta, longe de tudo, mas era só isso. Era só isso. Eu repetia para mim mesmo. Eu estava nos fundos procurando o tanque de gasolina para o gerador quando ouvi outra coisa. Ouvi os passos de alguém andando dentro da cabana. Fechei os olhos e me foquei. Até me belisquei, como dizem as senhoras. Me belisquei para saber que não estava dormindo. Não era imaginação, estava acontecendo. Era real? Alguém estava andando lá dentro. Eu me abaixei e fui andando devagar para o lado. Não queria que quem estivesse lá dentro me visse pelas janelas. Ao longe, na frente, consegui ver meu carro exatamente como eu tinha deixado. Com a porta aberta, caminhei agachado para me aproximar, mas ouvi que os passos lá dentro também estavam indo em direção à porta. Ouvi eles chegarem e saírem dela. Andar pela varanda. Por causa da minha posição, não consegui ver quem estava lá, mas estávamos a menos de 3 metros um do outro. Os passos desceram da varanda para o chão de cascalho, sem saber se iam caminhar para o lado onde eu estava. Me joguei no chão e rolei para entrar debaixo do piso da cabana. O espaço debaixo do piso era suficiente para eu me esconder. Eu não conseguia enxergar, mas conseguia ouvir os passos ao redor, circulando por todo o caminho de cascalho. Depois de um tempo, parei de ouvi-los. Me concentrei em fazer o menor barulho possível. Eu estava muito cansado. Devo ter ficado lá por meia hora, até ter certeza de que não havia ninguém por perto e então decidi sair. Me aproximei para fechar meu carro. Estava tudo em ordem. Entrei em casa e tranquei portas e janelas. Sim, tudo parecia estar tranquilo. Tentei ficar acordado. Esse era o plano. Dormir até que os trabalhadores chegassem no dia seguinte. Eles iam chegar bem cedo. Tudo ia ficar bem. Eu continuava repetindo para mim mesmo. Tudo ia ficar bem. No entanto, por volta das 3 ou 3:30, eu já estava morrendo de sono. Meus olhos estavam se fechando. Pensei que talvez eu pudesse dormir, me trancaria no escritório, não aconteceria nada. Já fazia horas que eu não ouvia nem via nada estranho. Peguei um pouco de água, uma coberta e um travesseiro.
Deixei cair o copo de água. O alarme do carro tinha disparado. Corri por reflexo até a janela para olhar, iluminada pela luz dos faróis do carro piscando. Vi uma figura correndo para as árvores. Era uma mulher com uma túnica. Mas foi muito estranho porque as pernas eram muito esquisitas. Dava para perceber. Os joelhos se dobravam para trás como os de um cachorro. Deixei o alarme tocar até ele parar sozinho, depois me deitei ao lado da porta. Eu não conseguia parar de pensar no que vi, não parava de pensar, não parava de tremer. Ao nascer do sol, um som distante surgiu. Um motor. Era o som de um carro velho que fazia muito barulho. Consegui ouvir de longe, pois as montanhas levavam o eco por quilômetros. Chegou um dos garotos que tinham trabalhado no dia anterior, acompanhado de pessoas locais do povoado vizinho que eles conseguiram para ajudar no trabalho naquele dia e terminá-lo em uma só jornada. Um deles percebeu minhas olheiras e me disse que, enquanto eu continuasse sozinho ali, eu ia continuar sem dormir. Naquele momento, não perguntei mais por que ele foi trabalhar, mas na hora do almoço me aproximei dele. As 3 pessoas da vila se surpreenderam por eu estar sozinho. Não sei porquê, mas contei com toda a confiança o que vi para eles. Não senti vergonha. Em qualquer outro momento da minha vida, por alguma razão estúpida, eu teria sentido vergonha de contar o que tinha me acontecido. Mas naquele momento eu não tive. Os 3 me olharam com total seriedade. Um deles até estava assentindo, como se me entendesse. Quando descrevi para eles o que vi perto do carro, eles me confirmaram que eu tinha dado de cara com uma lenda da região. Mas não era a única coisa que eu encontraria. Enquanto conversávamos, percebi uma coisa. Isso, seja lá o que fosse, teve que se aproximar do carro para disparar o alarme. Como todos da empresa, esse carro tinha câmeras frontal e traseira, gravando com detector de movimento. Eu não via a hora de voltar para a cidade naquele mesmo dia à tarde e conferir a gravação. Poder ver aquela coisa, com sorte, seja lá o que fosse, de frente, perceber se era algo real, algo como o que os trabalhadores do local me descreveram. Eu estava morrendo de vontade de ver aquele ser lendário. É muito estranho se deparar de frente com coisas que você não consegue explicar, com uma aparição, com um fenômeno que de repente te mostra que existe um mundo de coisas inexplicáveis lá fora. Quando tive que passar aquela noite terrível em uma cabana, aquela noite em que achei que vi coisas, seres que não são naturais, em que experimentei o maior medo que já senti na vida, para mim marcou um antes e um depois. Encerramos o trabalho às 5 da tarde e voltamos para a cidade. Os trabalhadores do vilarejo próximo pareciam um pouco nervosos de estar ali. Ficaram assim o dia todo. E não sei o que aconteceu com o passar das horas, mas depois esse sentimento também era visível nos outros. Até mesmo entre aqueles que vinham da cidade, que em teoria não conheciam nenhuma das histórias que cercavam aquela região, aquelas montanhas. Paramos na vila na volta. Convidei todos para comer, já que ninguém havia feito isso. Os meninos do local comeram conosco antes de irem para casa. Tive muita sorte de que me deram seus contatos, porque horas depois, quando cheguei ao escritório, recebi uma mensagem de texto do empreiteiro dizendo que, se fosse necessário novamente, eles não iriam mais à cabana. A desculpa era que ficava muito longe, mas o pagamento era bom. Eles tinham um contrato conosco e arriscaram ao recusar, e além disso, já tinham ido várias vezes a lugares que ficavam ainda mais distantes. Tudo era muito estranho.
Levei a câmera do carro para verificar se algo ocorrera, mas me disseram que não funcionava. Isso era obviamente mentira, porque a gente verificava ela constantemente. Então pedi para o rapaz do suporte técnico dar uma boa olhada, que eu precisava urgentemente das imagens da noite anterior, e ele me prometeu que iria recuperá-las. Fiquei tão focado em outras propriedades nos dias seguintes que até esqueci por um tempo da experiência ruim naquele lugar. Até que meu chefe me disse que tinha alguém interessado, que eu teria que mostrar, e queria que eu levasse o Andrés, o filho dele, para que fosse ganhando experiência. Andrés era um bom rapaz, extremamente inteligente, apesar de ter apenas 19 anos de idade. A maioria ali não gostava dele, achando que só trabalhava por ser filho do dono. Conversei bastante com ele, pois começamos no mesmo dia. Na verdade, acho que ele realmente herdou os talentos do pai dele. Agradeci por não precisar voltar sozinho. Seria loucura e ridículo dizer ao meu chefe que temia uma cabana. Nunca pensei em contar para ele. Talvez por isso foi fácil para ele dizer que já tinha outros 2 clientes no dia seguinte ao primeiro. E me dizer para ficarmos naquela noite na cabana para não precisarmos fazer a viagem de volta. Me preparei bastante para essa ocasião. Levei gasolina extra caso o gerador falhasse, caso acabasse. Levei uma faca de caçador que era do meu pai e também levei, e não tenho vergonha de dizer, uma cruz, uma cruzinha abençoada no Vaticano, que era da minha mãe. Peguei da casa sem avisar. Era a relíquia mais preciosa dela, então eu duvidava que ela fosse me emprestar sem que eu explicasse por que precisava. Andrés passou para me pegar na caminhonete do pai dele. Uma caminhonete off-road daquelas feitas para aguentar qualquer coisa. Isso me deixava tranquilo por não ser da empresa, essa não tinha câmera. Era um dia muito bonito. Parecia que seria assim no início do caminho. Assim que saímos da cidade e chegamos ao vilarejo, percebemos o céu escuro anunciando tempestade. De lá, liguei para o meu chefe, disse que era provável que pegássemos uma chuva forte, perguntei se ele tinha certeza de que os potenciais clientes iriam mesmo assim, e ele disse que sim. Comentei que sentia certo risco e ele respondeu que por isso nos emprestou a caminhonete para não haver desculpas. Assim, não havia uma resposta que eu pudesse dar para ele. Eu não tinha desculpa. E era hora de continuar. Tentei, sem soar alarmista, explicar para André o quão estranho era aquele lugar, aquela região. E talvez eu não tivesse feito isso, mas me senti obrigado a avisar os meninos do vilarejo que eu estaria lá em cima, na cabana, de novo. Qualquer coisa, vá para a área onde tem sinal e a gente vai, me disseram. Isso me deixou muito mais tranquilo. Andrés estava um pouco incrédulo, tirando sarro de mim, mas eu não quis dizer nada para ele. E é que eu preferia pensar que nada ia acontecer e que eu ia acabar parecendo um maluco. Eu preferia isso a que ele percebesse o quão assustador aquele lugar podia ser. A partir dali, dirigi porque conhecia a rota e seria difícil para os outros. Ao entrarmos na estrada de terra, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Como se fosse o destino, como se tudo já estivesse programado. Como estávamos indo devagar, a chuva ainda era bem leve. Andrés abaixou a janela dele e eu também. Era uma sensação boa. A caminhonete foi feita para se molhar e aguentar o tranco. Mas de repente comecei a sentir algo que não me lembro de ter sentido antes. A cada metro que avançávamos, eu sentia que era 1 metro mais difícil de voltar. 1 metro ao qual eu já não poderia retornar. Sentia que estávamos indo em direção ao perigo, à morte, como se por vontade própria estivéssemos indo para a boca do lobo, para a porta do inferno. Engraçado, disse Andrés. O quê? Perguntei a ele. É que de repente sinto como se entre as árvores houvesse pessoas, como se entre os galhos aparecessem rostos.
Olhei para os lados e também percebi. Não sei, não era como se houvesse pessoas de verdade ali, mas como se houvesse algo na floresta. Como se houvesse figuras nuas paradas entre as árvores, mais etéreas, fantasmagóricas. Parei e vimos que era só uma ilusão de ótica com o movimento. Não consegui explicar para eles o sentimento de alívio que tive naquele momento, de que elas não estavam realmente ali, paradas, nos olhando. Assim que chegamos onde há sinal de celular, parei e desci da caminhonete. Amarrei uma fita dourada em uma árvore. Eu disse para Andrés que, em caso de emergência, aquele era o único ponto em quilômetros onde ele poderia pedir ajuda, se comunicar com o mundo exterior. Ok, daqui a pouco eu venho correndo para cá para conversar com minha namorada. Ele me disse apontando para sua mochila, onde de fato levava roupas para correr. Continuamos o caminho. Finalmente chegamos à cabana, descemos da caminhonete e eu fiquei tirando minhas coisas. Andrés foi na frente com as chaves. No entanto, a poucos metros de chegar, Andrés parou na varanda olhando para dentro. Eu peguei minha mochila e me aproximei. Parei ao lado dele. Também não consegui continuar. Você também sente isso? Ele me perguntou. Sim, respondi para ele. Tem alguém aí dentro? Era estranho, indescritível, mas nós dois podíamos sentir. Entramos e seguimos com essa sensação. Embora tenhamos verificado cada centímetro da cabana, sentíamos que havia alguém ali. Assim que a chuva ficou mais forte, a caminhonete do cliente chegou. No entanto, quem estava interessado eram duas pessoas que trabalhavam para ele, não ele. Um senhor de uns 40 anos, com aparência de contador de filme antigo, e uma jovem de uns 25, baixa e magra, mas com uma presença muito mais imponente que a do seu companheiro. Pela interação deles, vimos que ela era responsável pela decisão. Desculpem pela ausência do chefe, confiam muito em nosso critério. Ele pediu que verificássemos algumas coisas e, se tudo estiver certo, virá com uma oferta. Não temos motivo para não acreditar neles. O interessado possuía uma rede de lojas de autoatendimento na região. Eles olharam rapidamente a cabana por dentro e, sem perguntar nada, saíram. Para o chefe dele, o mais importante era o entorno. O senhor entrou na floresta e a moça pediu, por algum motivo, que mostrássemos onde ficava a fossa séptica. Foi muito estranho. Supusemos que eram detalhes normais que poderiam interessar a eles. Esperamos por eles na varanda. A chuva aumentava, mas eles pareciam não se importar. Notei que Andrés observava as árvores no local onde pensei ter visto a mulher pela primeira vez. Via-se novamente o mesmo efeito óptico. Até parece que tem uma mulher parada ali, né? Eu disse. Tem uma mulher parada ali. Ele me respondeu muito sério. Ele me segurou pelo ombro para não me deixar ir, como se exigisse minha atenção. E eu notei como aquele rosto parecia se formar por acaso entre os galhos. De repente, ele se moveu, virou de perfil e se perdeu entre as árvores. Antes que falássemos algo, ouvimos o homem voltar das árvores pelo lado oposto. Ele gritou para sua companheira que estava tudo pronto, que tinha encontrado. Não entendíamos ao que ele se referia. A garota se aproximou dele e perguntou se estava tudo em ordem. Ele respondeu que sim, que estava tudo ali. Fosse o que fosse. Ela disse que o chefe dela contataria o meu chefe. Comigo, respondi. Vocês têm que negociar comigo. Ela sorriu e foi até sua caminhonete sem dizer nada. O senhor se aproximou e perguntou se esperavam por nós e se queríamos ir juntos de carro até a cidade.
Nós vamos ficar. Amanhã temos que mostrar a cabana de novo. Nós vamos ficar, eu disse, e ele sorriu confuso. Não é necessário que vocês fiquem, nós vamos fazer uma oferta. Não fiquem aqui, ele disse genuinamente preocupado. Pelo menos era o que parecia. Obrigado. Vocês podem fazer uma oferta, mas aguardamos uma de quem já visitou antes e também a resposta de amanhã. Tentem falar com Carlos logo para que priorize vocês. Ele é o responsável pela venda. Se cuidem na volta, disse André seguro. Ninguém tinha visto a cabana antes e não sabíamos o que ocorreria no dia seguinte, mas foi uma ótima jogada de vendedor. Isso nos devolveu a posição de poder de tomar a decisão. Vocês acham que vão nos assustar para irmos embora e não mostrarmos amanhã? Ele me disse quando o senhor se afastou. Trazer uma mulher para espiar de longe. Acham que somos bobos? Que acreditamos em fantasmas? Andrés pegou seu telefone à prova d'água e me disse que não ia demorar, que iria andando até a área com sinal para falar com a namorada dele. Falei que era longe a pé, ele disse que gostava de chuva, montanha e que tudo ia ficar bem. Eu o vi se afastando pelo caminho, mas eu o alcancei, tive que alcançá-lo. Entreguei a faca de caçador e pedi que a levasse. E eu fui até a caminhonete e peguei de outra mochila a cruz abençoada. De alguma forma sentia que ela me protegia mais do que aquela faca. Estava escurecendo. Ouvi na parte de trás da cabana, entre as árvores, um som estranho, como se fosse um animal, mas um animal enorme, como um touro ou algo assim. E então eu ouvi. Consegui ver como os galhos se mexeram, como se algo estivesse andando entre eles, mas não sei como explicar, como se algo enorme, algo com metros de altura, estivesse se movendo entre eles. Aproximei a caminhonete da entrada. Queria que, em qualquer emergência, de qualquer tipo, a caminhonete estivesse perto da cabana. Quando saí dela, vi uma figura entre as árvores, mas era diferente da que eu tinha visto antes. Fingi que não vi, fingi que estava tudo bem, já tinha parado de chover. Fingi e entrei na casa como se nada tivesse ocorrido. Lá dentro, eu me aproximei e prestei muita atenção ao que dava para ver lá fora. Eu estava espiando só por uma fresta e vi 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 figuras entre as árvores, andando como se estivessem cercando a casa. Elas não paravam de se mover. Não sei se estavam nuas, pareciam estar. Dessa distância, no meio da escuridão, eu não conseguia ver direito. Algumas eram pequenas, outras altas, parecendo homens e mulheres. Notei que uma delas saiu do círculo que faziam com sua trajetória. Ela se aproximou, quase se revelando, mas ainda estava atrás de alguns galhos. De qualquer forma, pude ver que era um homem, de barba. Naquele momento, não sei o que aconteceu, mas a lâmpada de movimento lá fora se acendeu e pude vê-lo mais claramente. Ele tinha uma coroa de espinhos, estava sangrando na testa, né? Era óbvio que aquele cara, né, aquele homem, estava vestido como Jesus. Quando a luz atingiu seu rosto, ele recuou 2 passos. Logo depois, ouvi um carro se aproximando e me preocupei. Aquele homem desapareceu assim que aquela caminhonete velha chegou. Reconheci a pessoa que estava dirigindo e também o passageiro. Eram os 2 trabalhadores da cidade. Andrés desceu da traseira, pálido como se visse um fantasma. Fui recebê-lo, mas Andrés correu por mim e me ignorou, entrando direto na cabana. Eles estacionaram a caminhonete ao lado de onde deixei o carro, quase junto às escadas em cima das plantas. Eles até colocaram de ré, pronto para sair dirigindo dali a toda velocidade. Quis perguntar o que acontecia,
mas disseram para entrarmos rápido e conversarmos lá dentro sem perder tempo. Fizemos isso. Eles checaram todas as janelas. O gerador tem gasolina suficiente para aguentar a noite toda? Um deles me perguntou. Sim, por quê? O que foi? Eles fizeram um sinal com o dedo para eu ficar em silêncio. Apagaram todas as luzes de dentro, deixando acesa apenas uma, a da entrada lá fora, que dava para o caminho. Eles esperaram o André sair do banheiro. Depois, todos nós entramos no escritório. Eles apagaram a luminária da escrivaninha. Ficamos completamente no escuro, com a porta do escritório aberta para podermos ouvir lá fora. Alguma coisa tocou lá fora. Alguma coisa tocou lá fora. Andrés parecia estar distante. Saí do estúdio mesmo com os funcionários, sinalizando para eu não sair. Eu saí e tranquei por fora. Senti que estava ajudando e protegendo eles, de certa forma colocando-os em segurança. Me arrastei pelo chão da cabana até conseguir ver a porta. A luz lá fora parecia ter se apagado. Bateram novamente. Eu me movi pela cabana tentando perceber quantas pessoas havia lá fora, o que havia lá fora. Eu não conseguia ouvir nada, ninguém tentava abrir a porta, nada parecido. Foi como se algo tivesse batido na porta e depois desaparecido dali. Resolvi me arrastar pela sala até uma janela de onde eu achava que veria a entrada. Eu sentia muito medo. Eu me sentia como congelado, como entorpecido, como se meu corpo estivesse adormecido e fosse difícil reagir. Quando eu estava no meio da sala, no momento em que estava mais desprotegido, entre os sofás do lugar, levantei meu olhar para a janela. Eu consegui ver algo. Infelizmente, eu consegui ver algo com toda a clareza do mundo, apesar da escuridão. Havia uma mulher na janela, uma janela que não fechava completamente, e por aquela pequena fresta, por aquela fresta que restava, algo estava tentando enfiar a cabeça, olhando para mim, sorrindo como uma louca, com os olhos quase esbugalhados. A única forma que eu poderia descrever é que ela me olhava como uma fera faminta diante de sua presa. E eu gritei. Dizem que eu gritei muito alto, mas eu não me lembro. Não lembro de nada. Só sei que, de alguma forma, acabei com as unhas quebradas, com as mãos machucadas, e não sei como me arrastei de volta para o estúdio. O que eu me lembro foi a partir de meia hora depois. Eu não conseguia falar. Me disseram que eu não parava de gritar. Andrés também estava muito mal. Percebi que um dos trabalhadores saiu do estúdio e depois voltou e disse que já podíamos sair. Eu saí ainda muito mal, ainda tremendo, procurando as chaves, dizendo para eles que a gente precisava ir, mas eles até riram. Não, cara, não vamos chegar muito longe. As estradas somem a essa hora. Mas já podemos ficar aqui, irmãos, acho que eles já estão indo embora. Eu não sabia ao que eles estavam se referindo. Nós nos aproximamos da janela. Entre as árvores eu conseguia ver figuras que se afastavam caminhando, mas muito, muito devagar, dando um passo a cada vários segundos. Ali, entre elas, achei ter visto aquela que eu tinha visto na janela. E é que aquela mulher usava um manto como o da Virgem de Guadalupe, mas em preto e dourado. E eu vi claramente como ela estava usando e depois relacionei com o outro cara que estava vestido como Jesus. Eu não entendia que tipo de gente estranha e maluca estava ali naquele lugar. De onde eles tinham saído? O que eles queriam de nós?
Eu tinha mais uma pergunta do que percebi de repente. Por que diabos eles, os trabalhadores, estavam lá? Se tinham tanto medo daqueles caminhos, daquelas montanhas, quando a noite caía? Por que eles tinham ido atrás de nós? Perguntei a eles: por que estão aqui? Tive que confiar em suas intenções. Não havia motivo para mentirem para mim, ainda mais porque sabiam que estaríamos lá. Avisá-los foi uma boa decisão. Depois, eles ficaram atentos aos carros que passavam por aquele caminho. Ao sair do seu povoado em direção à montanha, há muito pouco além disso, 2 ou 3 assentamentos, grupos de casinhas, e o pessoal do povoado conhece bem quem mora lá em cima. Por isso, chamou a atenção deles que certos carros subissem, e é muito evidente quando não é gente do lugar. E eles já faziam anos que não viam esse tipo de veículo subir naquela direção. Primeiro pensei nos compradores que foram ver a cabana, mas me garantiram que não foram eles que chamaram a atenção. E sim, 3 caminhonetes que subiram depois, todas iguais, com os vidros escurecidos. Isso os deixou em alerta. Fazia pelo menos 1 ano que não viam esse tipo de movimentação. Eles também notaram os clientes, aqueles que foram ver a cabana para o comprador. Quando passaram subindo, notaram só o veículo, mas quando voltaram, chegaram na oficinazinha deles com a caminhonete arranhada e cheia de poeira, e com galhos na frente. Parecia que eles tinham passado por entre os galhos, por entre os arbustos, como se não tivessem ido pelo caminho. Estava muito quente, soltando o vapor do motor como um modelo antigo ou com defeito. Era um modelo recente e, ao subir, estava em perfeitas condições. O senhor que desceu dela se deixou cair no chão e a moça que dirigia pediu, por favor, que verificassem os danos e dissessem se ela poderia seguir até a cidade. Ao que parece, o dano era superficial. Eles não conseguiam entender por que estava tão quente e perguntaram o que tinha acontecido. A jovem pediu que consertassem a caminhonete só o suficiente para seguir viagem e se afastou para telefonar. O senhor que estava com ela começou a recuperar o fôlego e disse que um animal havia cruzado o caminho deles, fazendo com que saíssem da estrada e caíssem em um barranco raso, mas que, por sorte, a caminhonete conseguiu seguir em frente com a tração nas 4 rodas, porque aquele animal os havia seguido por quilômetros. Ah, poxa, aqui restam poucos veados. Não sei que tipo de animal poderia ter feito vocês saírem da estrada, depois avançar pelo mato e ainda segui-los, respondeu um dos trabalhadores da oficina. Tem certeza de que era um animal? É que o que mais poderia ser, disse o senhor enquanto parecia ficar agitado de novo, como se só de lembrar já ficasse apavorado. A gente vinha normalmente e aquilo pulou em cima da gente, andava em 2 patas, mas não era uma pessoa, não era uma mulher. Bom, parecia, mas o rosto dela, o focinho, não precisava detalhar mais. Eles já conheciam essa lenda, sabiam das histórias, do que contavam, principalmente do que acontecia com quem não era dali. Os que se aventuravam na floresta para passear, o que diziam que conseguiam ver, o que falavam que rondava à noite. Todo mundo do lugar conhecia as histórias, mas era muito raro quem realmente tinha passado por isso. Poucas pessoas diziam tê-la visto, ter visto aquela mulher, se é que se pode chamá-la assim. Mas quem se dava mal ao encontrá-la eram aqueles que vinham de fora. E muita gente não entendia por que, então, tantos veículos de luxo iam para lá apesar dos comentários. Será que eles não acreditavam nas lendas? Ou seria justamente o contrário?
Não entendo por que tomaram essa decisão de nos perseguir. Se eles tinham gostado de mim, ou porque sabiam que comigo teria mais trabalho. Mas no momento em que disseram isso, quando o casal contou o que os tirou do caminho, eles terminaram de revisar a caminhonete e depois fecharam a oficina. E então subiram até a cabana. Me disseram que, bem longe da área onde há sinal, mais para o lado da estrada, alguém apareceu de repente na frente deles. Eles estavam indo devagar, atentos, porque começava a escurecer, e algo pulou na caminhonete. Era o Andrés pedindo ajuda, muito assustado. Ele dizia várias vezes que algo estava atrás dele. Que o ajudassem, que dessem meia volta e fossem para o vilarejo. Mas eles responderam que não podiam me deixar sozinho lá e o convenceram a voltar para a cabana. Entre as árvores, entre a vegetação, e enquanto avançavam, viram várias figuras se aproximando na mesma direção, mas não eram figuras fantasmagóricas de jeito nenhum. Eram pessoas se aproximando da cabana onde eu os esperava. Nem mesmo ao ver essas pessoas, André se abalou. Não, ele estava assustado. Ele tinha visto algo muito diferente. E chegaram à cabana bem a tempo e agora passariam o resto da noite conosco. Ninguém saía daquela floresta àquela hora. E agora estávamos lá, esperando. Após um tempo, as figuras que tentaram entrar ou bater na cabana já haviam se afastado. Quem eram aquelas pessoas tão estranhas? O que diabos eles estavam fazendo ali? Nem mesmo eles conseguiam explicar. De repente acho que se ouviu algo ao longe e Andrés correu para se esconder debaixo da cama. Não minto, ele se escondeu como uma criança. Os outros o seguiram e me puxaram assustados. E a expressão de todos tinha mudado completamente. A aparente tranquilidade deles tinha desaparecido. É ela, é ela, é ela. É ela, é ela, é ela, é ela, repetiam. E mesmo estando tudo fechado, mesmo tendo trancado a janela, todos nós, como crianças pequenas, nos escondemos debaixo da cama. O que quer que estivesse lá fora gelava o nosso sangue. Sinto que poderia dizer que foi literal, porque era assim que eu sentia. Andrés, ali debaixo da cama, parou de responder. Ele tinha desmaiado, perdeu a consciência completamente e, de certa forma, eu o invejei. Eu não tinha visto nada e não conseguia suportar. Eles dois também não. Era algo nada natural. Era como um instinto, algo que nos dizia que estávamos diante de uma presença horrível. Foi aquele tipo de choro, algo que deixou claro pra gente que aquilo não era uma fera. Nenhuma fera no mundo chora ou faz som assim. Não. Havia algo humano, ou melhor, consciente naquela coisa. E de repente, do nada, conseguimos respirar e lá fora houve um silêncio reconfortante. Fiquei com um trabalhador e nos aproximamos da porta. De alguma forma, o fato de que já não sentíamos aquele terror de instantes atrás nos mostrava que aquilo já não estava por perto. É como se você pudesse sentir dentro de si e no seu peito quando aquilo estava ali, mas agora não mais. Saímos e lá fora parecia que havia muito pouco ar. Não se ouvia nada e, de verdade, até respirar estava difícil para a gente. Conseguimos fazer o Andrés reagir e todos nós nos acomodamos perto da porta,
prontos para correr para os veículos se algo acontecesse, se mais alguma coisa acontecesse. Mas o Andrés parecia muito frágil, eu sentia que ele não aguentaria mais um susto. Eu realmente estava preocupado. De repente, toquei minha bolsa. Já não tinha mais meu terço, não estava comigo. Comecei a procurá-lo, procurei por toda a cabana, debaixo da cama, na caminhonete. Não estava lá. Onde diabos ele tinha ido parar? Minha cabeça clareava enquanto eu refazia meus passos naquela noite. Percebi que ainda teríamos que mostrar a cabana no dia seguinte. Não podia voltar ao trabalho para meu chefe só com uma história de fantasmas como a que vivemos. Eu teria que convencer o André a não dizer nada também. Que seríamos ridículos e ninguém acreditaria, mesmo sendo 4 adultos contando, mesmo que houvesse mais testemunhas. Não podia sair dali. Andrés dormiu com febre e suor frio e tentei convencer os trabalhadores a ficarem até de manhã. Que fingissem consertar algo e nos esperassem enquanto mostrávamos a cabana. E é que eu não podia ir embora sem fazer isso. E também não queria ficar sozinho. E que eles levassem o Andrés. Convenci dizendo que pagaria como se tivessem feito um concerto. Embora aquela noite tenha sido assustadora, não se compara com o sentimento de desolação que tive quando fiquei sozinho lá. Havia algo horrível naquela noite, naquela primeira noite, que não sei descrever. Há 2 coisas que quero que vocês entendam, 2 coisas que ainda não compartilhei, ou que não quero que sejam compartilhadas com o público em geral. O nome dos trabalhadores, porque eles ainda têm sua oficinazinha na cidade, e como vocês verão a seguir, pode ser perigoso para eles que isso seja revelado. E segundo, o nome que o povo dá ao que habita as florestas. É um nome que me disseram só uma vez naquela noite e que de jeito nenhum deve ser repetido, muito menos fora dali. Enquanto amanhecia, enquanto eu pensava que tudo já tinha passado, pelo menos daquela noite, vi mais uma coisa. Algo que, em vez de medo, me causou nojo. Não sei se é exatamente o que senti, mas acho que é a forma mais próxima de descrever. Assim como a outra presença tinha me feito sentir terror só com a sua proximidade, de repente, mais tarde, senti muito nojo, repulsa. Eu olhei pela janela. De trás de uma árvore, de um tronco, eu conseguia ver uma cabeça espiando. Sem cabelo, muito branca. Os traços, os olhos, o nariz e a boca pareciam ser apenas manchas pretas. Era algo estranho. Parecia mais uma visão do sono e do cansaço do que algo real. Não poderia garantir para vocês que isso aconteceu, mas achei ter visto aquilo aparecer e depois correr. Correr também para cima da montanha. Parecia nu e magro. Disse aos trabalhadores que achei ter visto algo. Eles me disseram que sempre seria assim enquanto não amanhecesse. Sempre havia algo indo para lá, para cima, em direção à montanha. Sempre vão estar passando para lá, para a porta, para a caverna. Até dizem que é por isso que as pessoas vêm de longe, por causa da porta. De lá sai tudo, para lá vai tudo. Dizem que é por isso que a mente anda por aqui, porque deixaram ela sair de lá e não tem como colocar de volta. Quando perguntei a que ele se referia, ele só me respondeu que estava falando de uma porta do inferno. Foi bastante estranho, para dizer o mínimo, para descrever de alguma forma, saber dessa crença. Não estou dizendo que eu ache que seja verdade. Juro pela vida dos meus filhos que nem sei no que acreditar. No lugar dele, ouvindo essa história, eu também não acreditaria.
Por isso é tão difícil compartilhar, por isso eu acho que ninguém compartilha suas experiências quando algo assim acontece. Algo que vai além de um fenômeno paranormal, dessas vozes que se ouvem, de ver um parente morto em casa. As pessoas se sentem à vontade acreditando nisso, mas não em algo além. Embora o mundo esteja cheio de coisas malignas, embora isso seja provado para nós todos os dias e todas as noites, preferimos não ver, preferimos acreditar que essas coisas não acontecem e que são apenas histórias de loucos. Tudo mudou para mim ao descobrir no que se acreditava e dizia. Tudo mudou quando descobri que estava dormindo a poucos quilômetros de uma porta do inferno. É muito difícil descrever o horror sentido. E, no entanto, eu não estava passando por nada. Os últimos minutos de escuridão daquela noite foram tranquilos. Amanheceu, e o amanhecer era lindo, mas não me tranquilizou nem um pouco. Tudo aquilo que eu temia estava perto. Tomamos café da manhã com café e biscoitos, o único disponível e que ofereceríamos aos clientes. Antes das 9, os 2 trabalhadores começaram a limpar ao redor da fossa séptica, nos fundos, fingindo que faziam algum reparo. E pontualmente, às 9 em ponto, vimos como chegaram 2 caminhonetes pretas de modelo recente. Os vidros estavam extremamente escurecidos, não dava para ver nada dentro. Com cautela, pois sabemos que há pessoas especiais, aproximei-me sozinho para dar as boas-vindas. Andrés ainda estava mal, mas tentava se controlar na cabana. De uma das caminhonetes saiu um homem baixo com corte militar. Sua aparência era dura, assim como seu olhar e seu comprimento. Ele se dirigiu até a caminhonete de trás, onde alguém abaixou um pouco a janela. Depois fez um sinal e da primeira caminhonete desceram outros 2 homens. Já estava muito claro para mim, eles pareciam mais seguranças militares do que assistentes, como os do dia anterior. Eles disseram que fariam a inspeção. Tentei passar informações sobre opções de compra, mas disseram que já estava resolvido. Dizem que aqui gravaram aquela dos Sares. Dá, né? Me disse o primeiro que desceu sorrindo, referindo-se a um sucesso do cantor dono daquele lugar. Falei para ele que realmente não sabia. O sorriso dele sumiu e eles foram para trás. Outro, idêntico, desceu da caminhonete deixada para trás e seguiu para a floresta. Naquele momento, entendi que eles procuravam a mesma coisa que os anteriores. Mas isso só me fazia ter mais dúvidas sobre este lugar, sobre o que era, sobre o que poderia haver ali. Enquanto eu observava, o guarda-costas curioso se aproximou novamente, sendo o único que parecia, ao menos, relativamente amigável. Ei, mas é mesmo do As. Bom, eu não deveria dizer isso, mas sim, é dele, eu disse. Porque precisava dessa pequena cumplicidade com pelo menos um deles. O que acha? Acha que vai interessar ao seu chefe? Já vieram pessoas muito interessadas, eu disse. Sem responder, ele entrou na cabana e viu André, ainda pálido, sentado na sala. E você, como está? Está bem? Perguntou ele meio abatido. Precisa de alguma coisa? Andrés respondeu que estava tudo bem. O sujeito foi até o estúdio, fechou a porta, mas ainda era visível pela janela de vidro. Ele nem sequer tentou esconder o que estava fazendo. Chutou o chão como se procurasse algo ali. Depois abriu a porta. E só me disse: gente louca, né? Se soubesse das merdas que acontecem aqui, o próprio diabo já andou por esses corredores. Ou um diabo, né? Porque agora parece que tem vários. Continuou sorrindo e saiu. Não tive coragem de perguntar. Quando saí, percebi que 2 dos seguranças estavam verificando as credenciais dos funcionários. Eu disse a eles que estava tudo bem, que eram de confiança. Tudo bem, então.
disseram ao devolver as credenciais. Já haviam obtido a informação desejada. Todos voltaram para as caminhonetes, exceto o curioso que ficou comigo em frente à cabana. Achei que ele fosse puxar conversa ou perguntar algo, mas não. Ele só me olhava com um sorriso debochado. Acho que ele sabia que eu tinha milhares de perguntas para fazer, mas não teria coragem. Alguém assobiou entre as árvores. O cara da outra caminhonete, o que tinha saído depois. O perguntador se aproximou dele e lhe deu algo. Depois veio até mim, que já estava com Andrés e os dois trabalhadores. Alguém de vocês perdeu isso? Disse, segurando na mão um terço cheio de terra, o terço da minha mãe. Parecia que tinha sido enterrado há muito tempo. Estava velho, gasto, até parecia que tinha sido mordido. Eu disse que era meu. Ele me entregou sorrindo. Muito cuidado com onde você deixa essas coisas por aqui. Ele se aproximou demais de mim e me disse algo com estas palavras exatas que, embora em tom amigável, para mim soou quase como uma ameaça. Não ensinem mais nada e vão embora daqui. Não quero que esses caras voltem para consertar nada. Assim que tiver sinal no celular, meu patrão resolve tudo para a compra. Sim, uso o Raiga e não quero mudar nada do que ele disse. Eles subiram nas caminhonetes e, enquanto davam a volta para que a deles fosse, primeiro abriram a janela do carona e me pediram para me aproximar. Não estou te dizendo isso por mal, que eles vão embora, sua venda já está feita, fique com sua comissão, deixa isso como está, não tem problema, nem o patrão não liga. Se eu digo para eles irem embora daqui é para o bem deles. Eu já passei noites aqui e... Sim, eu o interrompi. Eu também já passei noites aqui. Eu passei uma noite sozinho. Percebi os olhos dele arregalados, mesmo com os óculos escuros. Filho da mãe, então você já sabe do que falo. Peguem as coisas e andem logo. Vou devagar para me alcançarem. Não sei porquê, mas achei que ele estava sendo sincero. Então falei para os outros prepararem tudo e saímos dali o mais rápido possível. Eu e Andrés estávamos gratos por não precisarmos voltar, já que o local estava sendo vendido. Aceleramos o quanto possível. Juro que por instantes parecia já ter sumido. Alcançamos eles e seguimos de perto pela estrada. Assim que chegamos na estrada, eles aceleraram como se estivessem indo para uma emergência. Imediatamente os perdemos de vista. Liguei para meu chefe e ele disse que já havia 2 ofertas na mesa. Que a primeira foi da galera do dia anterior, mas que a gente tinha que aceitar essa última. Nem quis perguntar o porquê. Consegui tempo na ligação para falar com o Andrés e acalmar as coisas antes de irmos para a cidade. Falei ao meu chefe que iríamos dar uma volta e voltar à noite. Tem muitas coisas bonitas, muitas paisagens, então acho que ele acreditou. Fomos à casa de um trabalhador, onde ele nos permitiu deixar o Andrés descansar um pouco e dormir. Achamos que, ao acordar, ele estaria melhor. Os 2 trabalhadores foram para a oficina deles e nos deixaram aos cuidados do Sr. Theo, o pai de um deles, um senhor mais velho, mas daqueles do campo que ainda parecem fortes. Ele foi gentil, arrumou uma cama para o Andrés descansar. A algumas casas dali, vi uma mesa na calçada. Uma senhora vendia comida caseira e, sem pensar 2 vezes, me aproximei e pedi alguma coisa. A senhora sentou comigo ao trazer a comida. Ela parecia bem interessada em mim. O senhor também vem vê-la, jovem? Eu vim pedir algo para ela. Não faça isso. Os últimos que vieram, de repente, não desceram mais, e eram daqueles que vinham o tempo todo. Sempre subiam e ficavam lá a noite toda, mas de repente nunca mais voltaram. E soubemos que eram pessoas importantes porque o exército veio, helicópteros e tudo para procurar, mas nunca mais os encontraram. Enquanto ela me contava, começou a chover e me levou para uma mesa sob um telhadinho no quintal.
Com a chuva, as poucas pessoas ali entraram em casa e sumiram da rua. Eu terminei minha comida e estava me despedindo. Já não queria saber de mais nada, só queria dormir. Eu estava morrendo de cansaço. Mas fui alertado pelos gritos do Dom Tel, que tinha ido me procurar. O garoto foi embora, ele dizia. Eu saí correndo e vi que nossa caminhonete já não estava mais lá. Andrés foi embora com ela, mas por que me deixou ali? Como eu ia fazer para voltar? O que eu ia dizer para o pai dele? Ele estava alterado para dirigir. Perguntei rapidamente ao Sr. Teu como eu fazia para chegar à cidade para tentar alcançá-lo. Não, ele me disse, né? Ele não foi para a cidade, ele foi para cima de novo, em direção à cabana. Não, pensei. Ele não podia fazer isso comigo, eu não queria mais subir, já chega. Perguntei ao Dom Tel se ele falou algo, e ele respondeu que só acordou se tocando no peito. Que ele perguntava pelo seu pingente. E então achei que tinha lembrado uma medalha da Virgem que ele sempre usava, que a avó dele tinha dado, que Deus a tenha, a mãe do meu chefe. Eu não podia acreditar que ele tinha voltado por ela. Era mais difícil que achar agulha no palheiro. Perguntei ao Dom Tel sobre o filho dele e ele me disse que não ia voltar tão cedo, mas que, se eu quisesse, ele podia me levar lá para cima. Ele me viu assustado, acho que por isso ofereceu e eu, desesperado, aceitei. Subimos em um pinto, um carrinho que mal parecia andar, e bem devagar começamos o caminho. Os limpadores de para-brisa não funcionavam, então íamos bem devagar. Chegamos ao fim da estrada, seguimos por um trecho de terra até ele dizer que era ali onde ficava. Que o carrinho não ia aguentar mais, que ia atolar, e eu aceitei. Ele já tinha feito demais para me ajudar, então desci e comecei a correr. E depois de uns 20 minutos, percebi com muito alívio que já estava perto do lugar onde tem sinal. Ainda não eram 5, mas parecia que a noite logo tomaria o lugar. Eu corria o máximo que podia por aquele lugar, cheio de lama, de poças. Cerca de 200 metros antes da cabana, encontrei nossa caminhonete. E ela estava trancada. Pensei que isso mostrava que André a deixou assim. Os trovões indicavam que a tempestade só ia piorar. E na cabana, na varanda, eu via algo. Lá estava aquela mulher. Aquela mulher horrível com seu chale de virgem. Sentada à mesa na varanda. Eu fiquei atrás de uma árvore espiando e então percebi que eu estava exatamente naquela árvore de onde as coisas espiavam para ver a casa. Olhei ao redor, pois sentia que poderiam passar ali a qualquer momento. A cabana realmente não era opção. Eu não ia me aproximar, mas tinha que voltar com Andrés. Já tinha dito ao seu Theo que ele podia voltar, que eu ia voltar com Andrés. Já não tinha mais para onde correr, eu tinha que encontrá-lo. Pensei que todos que iam ver o lugar subiam pela montanha por aquela trilha quase invisível. Mas também que tudo o que eu tinha visto, real ou não, fruto do meu medo, da minha sugestão ou não, mas todos iam para lá. Eu não podia voltar sem Andrés, não podia deixá-lo. Então me aprofundei naquele lado da floresta. Logo, o caminho ficou muito difícil. A trilha desaparecia, mas uma abertura entre a vegetação parecia indicar por onde continuar. Segui meu instinto, eu fiz isso. Olhava para os lados, de novo. E isso pode ter sido só imaginação, mas ao longe achei ver pessoas caminhando na mesma direção que eu. Figuras entre as árvores.
O que não era imaginação, era o medo que comecei a sentir de repente. Esse terror indescritível. Não, ela estava próxima. Corri o máximo que pude, sem saber para onde, tomado pelo horror. Cheguei à beira de um desfiladeiro. Lá embaixo, ainda com um pouco de luz, eu conseguia ver um cânion, e no fundo dele algo que parecia uma caverna, bem na frente dela. Vou tentar descrever da melhor forma o que vi. Havia pessoas, figuras, silhuetas. 3 estavam de mãos dadas, formando um círculo, e depois 6 também de mãos dadas, formando um círculo ao redor dos primeiros 3, e depois outros, e outro círculo. Não consegui contar quantas pessoas eram, mas havia 6 círculos de pessoas, um dentro do outro. Vi uma figura subindo em minha direção pelo desfiladeiro íngreme, quase escalando. Era Andrés. Vamos, vamos! Ele me dizia devagar, mas com energia, e começamos a correr. Já estou com minha medalhinha, já estou com minha medalhinha. De repente, não sei como explicar, mas sentimos que estivemos muito perto disso. O medo quase nos paralisou e entorpeceu, mas seguimos correndo ladeira abaixo por inércia. A uns 50 metros, por sorte, pela sorte da luz de um raio, conseguimos ver algo que vinha andando bem na nossa direção, bem por aquela trilha. Aquela mulher que se vestia como uma virgem vinha caminhando devagar na nossa direção. E eu enfatizo, eu não sei no que acreditar, já não sei o que foi que eu vi, mas o que eu achei que vi, embora André não... Foi que aquela mulher parecia quase um esqueleto, como se tivesse só pele, ou a pele estivesse podre, ou sei lá, como se fosse um cadáver andando. Ainda tento me convencer de que foi ilusão, apenas a luz do raio, que ninguém veio e nada aconteceu. Nós desviamos para não encontrá-la, para não encontrar seja lá o que tivesse vindo subindo. E umas luzes me fizeram sentir que estávamos voltando à vida. Eram as luzes de uma viatura, pensamos no começo. Ao nos aproximarmos, vimos que era uma ambulância de resgate. Corremos até eles pedindo ajuda. Dom Tel sabia que a polícia não subia lá por motivo nenhum, como se fosse proibido, mas que uma ambulância chegaria. Ele salvou nossas vidas. Os paramédicos nos examinaram, nos atenderam, e um deles pegou as chaves da nossa caminhonete e dirigiu nela atrás da ambulância, de volta até a estrada. Nós dois estávamos tremendo tanto que não teríamos conseguido seguir em frente. Eu dizia para o rapaz que dirigia a ambulância para onde estávamos indo que tínhamos visto pessoas, que havia gente lá atrás, algo como uma seita. Não, irmão, já faz anos que ninguém sobe aqui, já fecharam todos os caminhos. Os últimos que subiram não voltaram a descer. Ele nos disse. Ao chegarmos na estrada, eles ainda esperaram um pouco para garantir que podíamos dirigir. Continuávamos dizendo que tínhamos visto pessoas, jurávamos que tínhamos visto algo muito estranho. O outro rapaz, o que tinha levado nossa caminhonete, um jovem médico fazendo estágio, nos disse: "Olhem, vou dizer a verdade, nós não acreditamos nisso, mas posso contar o que o pessoal daqui perto nos falou. Dizem que estão mortos, que aqui vinha gente muito estranha, e de repente não voltou mais. Que suas almas foram por aquela caverna, pela porta, como eles chamam, mas que seus corpos ficaram por aqui."
Enquanto falava, Andrés balançava a cabeça em sinal de negação. Eu sei o que vi, dizia. Gente, eu estive a metros de um desses malucos. Eu só estou te contando o que nos dizem, só isso. Eu não acredito em nada disso, respondeu ele. Mas tem algo estranho, sim. E sempre acontece alguma coisa quando uma equipe de resgate ou familiares sobem para procurar. Nunca encontraram ninguém, e era um grupo grande. Dizem que os corpos se movem toda noite para que nunca sejam encontrados. Naquela noite, quase meia-noite, deixei Andrés em casa e peguei um táxi para a minha. Tudo na cidade me parecia estranho, como se nada daquilo pudesse me assustar mais. Eu agradecia por ver tudo, até mesmo os caras com cara de bandidos que estavam perto demais de mim, enquanto eu esperava o táxi na avenida. Até isso foi bem-vindo. Houve mais uma viagem até aquela cabana, durante o dia. E eu soube também um pouco mais e tive acesso àquela foto. Só para ver porque ela continua no computador do trabalho, só no do rapaz responsável pelo sistema. Vou tentar tirar uma foto dela e vou compartilhar com vocês um pouco mais de informação, mas isso vai ser só daqui a pouco tempo. Para evitar problemas quando pedir demissão e abrir meu próprio negócio no mesmo ramo, quando quiserem vir a Jalisco, sintam-se em casa. Aguardem mais notícias minhas. Obrigado, por enquanto, pela atenção a esta história. Espero em breve resolver as dúvidas que possam ter ficado. Em breve.